1 diz: enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: põe a capa para dentro do cinto, pega esse frasco de óleo, vá a Ramote de Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá, neto de Ninsi. Dirija-se a ele, leve-o para uma sala, longe dos seus companheiros. Depois pegue o frasco, derrame o óleo sobre a sua cabeça e declare: assim diz o Senhor, eu o estou ungindo rei sobre Israel. Em seguida, abra a porta e fuja sem demora. Então o jovem profeta foi a Ramote de Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: traga uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Ele respondeu: para ti, comandante. Jeú levantou-se e entrou na casa. Então o jovem profeta derramou o óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o estou ungindo rei de Israel, o povo do Senhor. Você dará fim à família de Acabe, seu senhor, e assim eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos do sexo masculino de sua família em Israel, seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aias. E Jezabel será devorada por cães num terreno em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. Quando Jeú voltou para junto dos outros oficiais do rei, um deles lhe perguntou: está tudo bem? O que esse louco, como eu amo isso, o que esse louco queria com você? Jeú respondeu: vocês conhecem essa gente e sabem as coisas que eles dizem. Mas eles insistiram: não, nos conte-nos o que ele falou. Então Jeú contou. Ele me disse o seguinte: assim diz o Senhor, eu estou ungindo rei sobre Israel. Imediatamente eles pegaram seus mantos e estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei. Então Jeú, filho de Josafá, neto de Ninsi, começou uma conspiração contra o rei Jorão, na época em que este defendeu com todo Israel Ramote de Gileade contra Azael, rei da Síria. Deixa eu te dar o pano de fundo da história para então eu começar a pregar. Acabe era casado com Jezabel, rei de Israel. Acabe foi tão terrível que ele superou o pior rei que já havia existido, que era Jeroboão. Tudo que Deus ia falar que era ruim na Bíblia, Deus falava assim: fulano fez errado igual Jeroboão. Mas quando Acabe chegou, ele foi tão especialmente ruim que ele tomou o título de Jeroboão. Por quê? Porque ele tinha uma diaba de uma mulher do inferno chamada Jezabel. Inclusive Jezabel na Bíblia não é somente uma pessoa, uma mulher de carne e osso, é um espírito. Porque lá no livro do Apocalipse, Jesus diz para a igreja de Tiatira assim: vocês estão tolerando uma Jezabel aí. Então Jezabel não é simplesmente uma mulher, não é mulher. Jezabel aqui na história é uma mulher, mas ela fala de um espírito do inferno que faz uma conspiração do mal. O que tinha acontecido nessa época? Acabe tinha morrido, mas o filho dele, Jorão, estava no trono. E quem mandava em Israel de verdade? Não era Jorão, era Jezabel, porque ela tinha feito a mesma coisa com Acabe. Não era Acabe que mandava, era Jezabel. Quando Acabe morreu e Jorão subiu ao trono, ela continuou manipulando o filho. Era ela que ditava as regras, era ela que comandava Israel espiritualmente. E lá em Judá, quem era rei? Acasias, outro porqueira, não valia nada. Os dois resolveram fazer uma aliança, Jorão e Acasias. 3 alianças. Primeiro, lutar as guerras uns dos outros. Segundo, juntar economicamente, fazer negócio. E terceiro, resolveram juntar as idolatrias. Então um falava com o outro assim: menino, eu estou adorando um Deus falso aqui, tão legal. Eu também tenho uns demônios para te apresentar. E ficava aquela apresentação de pecado, um apresenta coisa ruim para o outro, um tentando superar o outro em pecado. Era esse o cenário que imperava nos 2 países, Judá e Israel.
Fala comigo, uma conspiração do mal. Toda vez que tem uma conspiração do mal, Deus começa uma conspiração do bem. Conspiração do mal chama paranoia. Conspiração do bem chama pronoia. Pronoia no dicionário significa quando tudo acontece para o seu bem. Eu declaro que o seu 2020 vai ser pronoia. Mas você vai ter que me fazer um favor, Flor, largar essa paranoia. Ai, está todo mundo contra mim. Ai, perseguição. Ai, estão querendo me derrubar. Não tem nada disso, calma. Relaxa. Você está lembrando que daqui a poucos dias nós não vamos mudar só o ano. Nós vamos mudar a década. Um novo tempo, uma nova visão, uma nova atuação. Nesse país onde estamos morando, nós já vimos Acabe reinar. E nós vimos Jezabel reinar. Mas eles foram expulsos. Mas nós ainda percebemos no ar um espírito de Jezabel. O que é Jezabel? 3 coisas. Primeiro, manipulação e inversão de papéis. Então o que Jezabel faz? Jezabel não aparece, mas ela influencia. Ela ia no ouvido do marido dela e falava assim: por que você não mata fulano? Ah, eu acho que o pastor Ciclano devia morrer. Que tal a gente? Então, manipuladora. Segundo, ela também inverte papéis. Quem manda passa a receber ordem, e quem recebe ordem passa a mandar. Quando o espírito de Jezabel está num lugar, por exemplo, uma família, o homem começa a dar mais valor para os filhos do que para a mulher. A mulher começa a ficar mais apaixonada pelos filhos do que pelo marido. O espírito de Jezabel faz você promover pessoas a lugar de honra que elas não deveriam ter. Segunda coisa que é Jezabel. Jezabel é sedução. Sedução sexual e sedução doutrinária. Tanto é que você sabe, quando uma mulher é sedutora ou veste roupa provocativa, do que o povo chama ela? Essa Jezabel, né? Jezabel dos infernos. Então, sedução sexual. Será que tem isso no Brasil, gente? Será que tem no Brasil inversão de papel e manipulação? E outra coisa, sedução doutrinária. Sabe o que Jezabel gosta de fazer? Ela pega a Bíblia, tira uma falsa verdade da Bíblia e usa aquilo para pregar. Tanto é que lá na igreja de Tiatira, Jesus falou assim: ela se diz profetiza, mas ela não é. Ou seja, ela posa de espiritual, mas ela está usando a Bíblia fora do texto para criar um pretexto. Terceira coisa que Jezabel é, e essa é a principal delas, matadora de profeta. Jezabel começou uma guerra em Israel para matar os profetas do Senhor. Quem lembra dessa história? Tiveram que esconder os profetas dentro de uma caverna, porque ela falou assim: eu vou varrer o culto a Yahvé de Israel, e vai ter só o culto a Baal. O Acabe já tinha morrido, Jezabel já era mais velha, Jorão estava no trono, mas era manipulado pela mãe. Nesse cenário, começa guerra nas estrelas. Deus tem uma conspiração do bem para o nosso Brasil. Quem crê nisso? Deus tem uma conspiração do bem para a minha vida, para a sua família, para a nossa história. Quem crê nisso? Eu vou te falar uma coisa, eu estou tão otimista sobre 2020 que eu estou até preocupado. É porque também isso tem a ver com ser atleticano, né? Atleticano é aquela coisa, ele não cai para a segunda divisão, ele já é a mesma coisa de ganhar o Mundial. Então, eu não sei se foi isso que aconteceu, mas eu estou muito empolgado. Por quê? Porque eu estou olhando lá no horizonte, e eu estou vendo uma nuvem vindo, e eu estou vendo uma glória vindo, e eu estou vendo uma conspiração do bem vindo, e eu estou vendo um avivamento chegando, e eu estou vendo que a voz profética vai matar Jezabel. Quem entendeu o que eu preguei aqui até agora? Jezabel já era mais velha, mas a influência dela ainda era grande. Eu percebo a mesma coisa no nosso Brasil. Aí Deus faz 3 ativações. Fala comigo, 3 ativações. Para uma conspiração. Fala comigo, para uma conspiração, 3 ativações.
Primeiro, Deus ativa um velho profeta na vida do novo. Eliseu, fala comigo, Eliseu. Eliseu já era um velho profeta, já tinha ungido muitos reis, já tinha expulsado demônio, já tinha enfrentado Acabe, já tinha dado soco na cara dos profetas de Baal. Eliseu era o cara, gente. Eliseu era o cara. Mas agora, sabe o que ele era? Um velho. E sabe qual era a função dele? Ele era diretor de uma escola de profetas. Um dia, começou a conspiração. Olha como que começou. Ele chamou um discípulo dos profetas. Fala comigo, um discípulo dos profetas. Ou seja, o cara não era nem discípulo dele direto, não. Era ovelha de uma ovelha dele. Eu imagino esse moleque de uns 14, 15 anos, com aquela cara de doidinho assim, ó. Acabou de inscrever no seminário teológico Carisma, lá no não sei aonde. E o profeta velho chama ele e fala assim: vem cá, filhão, tem uma missão para você. Você vai ungir um rei para mim. What? Vou fazer com o quê? Você que está aqui, que é mais velho na fé, você precisa entender que se você não ativar a nova geração, eles vão ficar parados aonde estão. Jeú era comandante do exército de Israel, e foi aí o máximo que ele chegou, e pela força do braço de Jeú, ele não chegaria a ser quem ele se tornou. Chega uma hora na vida, que o seu esforço humano te leva até aqui, ó, mas daqui você não passa. Se não vier uma voz de um profeta, você não consegue cruzar para o outro lugar, e para a nova fase que Deus tem para você. E eu declaro nessa noite, eu ainda não sou muito velho não, mas eu estou largando aqui em cima de vocês um novo tempo, em nome de Jesus. Por quê? Porque eu tive e tenho gente mais velha na fé do que eu, que está me ativando até hoje, e eles estão me pondo no corre, e eu estou pondo vocês no corre, vocês estão pondo os filhos, e nós vamos continuar, até nós vemos o Brasil livre do espírito manipulador, sedutor e matador de profeta. Jezabel é mestre em matar profeta. Ela mata profeta de duas maneiras: dando tiro e dando bajulação. Charles Spurgeon dizia: o elogio matou mais profetas do que a perseguição. Mas Deus usa um velho profeta para mandar ele lá. Nós temos que ativar aqueles que caminham conosco, desde a molecada até mesmo os pastores. Mas as ordens do velho profeta são muito específicas. Primeira coisa que ele fala com a ovelha da ovelha dele, ele fala assim, ó: põe a capa para dentro do cinto. Esses dias eu vi o Lionel Messi bater uma falta, e na hora de bater a falta ele subiu o short, subiu todinho, fica até feio, né? E é o Messi, gente, desculpa, agora eu posso falar, é o melhor do mundo. Tem 6 bolinhas, o nosso amigo gourmet lá só tem 5. Então, ele foi bater a falta, subiu o short, e bateu a falta, foi gol. Aí no final do jogo perguntaram para ele assim: por que você fez isso? Ele falou assim: tem coisas que me atrapalham, e na hora de eu correr para bater uma falta, eu não quero nada me atrapalhando. Ele sobe o short. Sabe o que Deus estava dizendo aqui para o jovem profeta através do velho? Tira da sua vida tudo que está te embaraçando, tudo que está gastando seu tempo, os namoradinhos do passado, as besteirinhas, as recaídas em bobeirinha. Tira esses... ai. Põe a capa para dentro do cinto. Cola essa roupa. Gente, você já viu corredor de bicicleta? Não é uma roupa meio homossexual, meio gay, aquela roupa? Uns homens bonitos, eles vestem uma roupa torando. Você fala: velho, ele vai engravidar desse shortinho, não é possível. Mas você sabe por que eles vestem aquela roupa ali? Porque eles estão numa bicicleta e eles querem ganhar, e aquilo é para facilitar. Eu estava lendo que os nadadores rapam os pelos. Por quê? Porque o pelo vai ter atrito na água e vai te atrapalhar de chegar 1 segundo. Aí você perde a medalha de ouro por causa de um pelo do inferno. Quem sabe nessa noite você não tem aí coisas que você tem que... enfia esse trem para dentro aí, cara. Põe a capa para dentro do cinto. Significa, ó, agilidade aí, moleque.